quarta-feira, 28 de junho, estamos terminando mais um mês que Deus está nos abençoando. E nessa manhã de quarta-feira você terá a oportunidade de ouvir outra vez o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre o tema descanso. Devo lembrar a todos que a nossa igreja, Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, situada às margens do Açude Velho, durante todo o mês de junho, nós realizamos o Encontro Luz aos sábados. E no próximo sábado, 1º de julho, a partir das 15 horas, nós estaremos encerrando o Encontro Luz. Foram noites abençoadas. Nós temos dado início às 17 horas até às 20 horas. Portanto, você está convidado. Você que reside em Campina Grande, no bairro de José Pinheiro, Catolé, nas imediações da Igreja do Calvário, venha prestigiar o Encontro Luz. Tem sido uma bênção. Muitas vidas têm sido abençoadas, muitas vidas têm sido alcançadas através da maior mensagem do mundo, João 3,16. Portanto, compareça. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre o tema descanso. Jesus Cristo, Filho de Deus, disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma." Eu sei que ao final de um ano, ao final de um expediente, ao final de um trabalho estressante, ficamos cansados. Há cansaço físico, há cansaço mental, há cansaço emocional e há um cansaço espiritual. O cansaço físico, você dorme uma boa noite de sono e tem suas forças renovadas. Mas o cansaço mental e emocional talvez seja produto do estresse que você está vivendo, das lutas que você está travando, das angústias que rondam a sua alma. Há um cansaço espiritual que é fruto do pecado. E esse descanso você não encontra numa cama macia, num travesseiro de pena de ganso, num spa, nem mesmo num hotel 5 estrelas. Esse descanso você não consegue adquiri-lo tirando férias nos lugares paradisíacos. Esse descanso só Jesus pode oferecer. Jesus Cristo hoje convida você que está cansado, que está sobrecarregado, a vir a Ele, a encontrar nele refrigério, paz, para a sua mente, para a sua alma, para o seu coração. Se você está cansado, Jesus Cristo é o seu descanso. Jesus Cristo oferece para você o refrigério, o bálsamo que a sua vida precisa. Então venha Jesus e receba dele o verdadeiro descanso para a sua alma. O desafio da gratidão. Dê valor ao que você... É muito difícil ser grato. Jefferson, é muito difícil ser grato. É um desafio para o cristão, porque sempre estamos insatisfeitos com a bênção de Deus para as nossas vidas. Isso não quer dizer
que eu e você não venha estar correndo atrás de nossos objetivos, sonhos, e que eu e você não se empenhe a crescer em todas as áreas da vida. Não é isso que eu estou pregando. Um dos grandes males da nossa vida é esse nosso jeito de reclamar por tudo. E quanto mais reclamamos, mais azeda e amarga se torna a nossa vida. Reclamação vai nos enfraquecendo, vai tirando a vida de Deus em nós. Quando nós olhamos ainda nesse contexto, antes de voltarmos para Lucas, historicamente falando, olhando para o Velho Testamento, eu escolhi aqui uma situação bastante conhecida em toda a igreja, para que você entenda. Nós podemos lembrar dos hebreus lá no deserto. E nós podemos pontuar alguns pontos que todos vocês conhecem, que foram motivos de reclamação e de murmuração dos judeus. Êxodo 15, 22, nós vamos ver os hebreus lá no deserto, murmurando que a água era amarga, era amara. Nós vamos ver, então, porque estava com sede, né? Tanto porque a água era amarga, e em um outro momento, porque não tinha água, teve que brotar água da rocha. Em um outro momento, Êxodo 14, 11, eles dizem assim: não havia número suficiente de sepulturas no Egito, por isso, Moisés, tu nos tirasse de lá para morrermos neste deserto. Eles estavam reclamando porque estavam no deserto. Números 21, 5 diz: pois não há, eles vão dizer, pois não há nem pão, nem água, estamos enfastiados deste alimento. O texto diz: miserável. Êxodo 16, 3 diz: quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Eu pontuei para os irmãos motivos pelos quais os hebreus eles estavam reclamando e murmurando lá no deserto. E a ideia que se tem, meus queridos irmãos, a leitura que se tem no contexto geral, era que os hebreus estavam dizendo assim: olha, a gente preferia viver escravo debaixo do jugo de Faraó, sofrendo, do que estar neste deserto. Agora, detalhe, no deserto eles eram livres, melhor dizendo, para adorar a Deus. No Egito era complicado. No deserto, mesmo passando por aqueles momentos difíceis, mas foi no deserto onde Deus mais operou milagres no meio do povo hebreu. Eu até pontilhei alguns pontos importantes. A água amarga, Mara, Deus pegou as águas amargas e transformou em doce. Deus pegou, fez brotar água da rocha. O povo queria carne, Deus mandou o quê? Codornizes. O povo enjoou daquilo também. A Bíblia diz que Deus mandou o maná. Êxodo 16, 4 diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Que dá uma baita pregação falar sobre o maná. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. E o que eu acho interessante nesse texto aqui, falando do maná, é que mesmo na providência de Deus ali, do maná, no deserto, diariamente, Deus provou a fé do povo. Porque se eu pegasse o maná hoje, domingo, e dissesse assim: olha, talvez Deus falhe amanhã, talvez Deus esqueça de mandar amanhã, talvez o poder de Deus venha acabar amanhã, então eu vou pegar para hoje, para segunda, para terça, para quarta, quando era amanhã, amanhecia podre. Então era o pão de cada dia, e deveria ser a gratidão de cada dia. Então eu estou provando para vocês que é um desafio ser grato. E eu estou mostrando para vocês que o povo de Deus, os hebreus, o povo escolhido, mesmo Deus operando todos esses milagres, o povo era impulsionado ao quê? A reclamar e a murmurar. O povo precisava da direção de dia, tinha coluna de nuvem para refrescá-los e direcioná-los. O povo precisava ser aquecido à noite, tinha coluna de nuvem para aquecer e guiar o povo. Eles encontraram inimigos lá no deserto, Deus deu vitória ao povo hebreu lá no deserto. E irmãos, detalhe, nesse contexto de deserto, a presença de Deus era real,
mesmo estando no deserto, Deus era presente, Deus direcionava o povo e eles eram livres para adorar. Então eu tinha a presença de Deus, eu tinha a direção de Deus, eu era livre para adorar, e o povo ainda de um momento para outro queria ainda reclamar. Voltando para o texto, agora sim, que nós lemos, voltando ao texto lido de Lucas, ao observarmos o contexto geral dos evangelhos, percebemos que por todos os lugares onde Jesus passou, e hoje passa, algo extraordinário acontece, irmãos. Então, contudo, ser cristão não se resume a receber um milagre seu apenas, mas a experimentar dia a dia o milagre de uma vida inteiramente dedicada à sua adoração e gratidão. Lucas 11 diz: de caminho para Jerusalém, acompanha comigo. Passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. No versículo 12, melhor dizendo, irmãos, nós podemos encontrar aqui de forma clara, simples e objetiva, 10 homens leprosos, e 10 homens marcados pela mesma fragilidade, melhor dizendo. Eles tinham câncer, eles estavam doentes. E havia neles fragilidade física, porque tinha o seu corpo, em processo de deterioração, estava sendo consumido pela lepra. Eles estavam passando por uma fragilidade emocional, o seu psicológico estava destruído, e havia também uma fragilidade social, porque eles viviam isolados devido a estarem leprosos e a todo um contexto judaico para as pessoas que sofriam com lepra. Encontramos isso no versículo 12. Número 2, iremos ver também aqui no versículo 12, irmãos, que aqueles 10 homens, eles tiveram a mesma iniciativa. E qual foi a iniciativa daqueles homens? Foi de buscar a Jesus. O verso 12 diz: saíram-lhe ao encontro. Então aqueles 10 homens, eles perceberam na passagem de Jesus a grande oportunidade de saírem daquele ciclo interminável de angústia. Então aqueles homens, eles tiveram o mesmo respeito legal de seus limites. Alguns pontos interessantes aqui. Quando o texto diz de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, nós vamos entender que neste momento aqui, Jesus estava de caminho para Jerusalém, porque ele iria ser crucificado. E por Samaria ser uma região onde os samaritanos viviam, nós bem sabemos que o samaritano é uma mistura de judeu com gentil. É uma raça, segundo os judeus, mista. Não eram judeus natos. Por isso que existia um vale, um acampamento dos leprosos ali na redondeza. Então aqueles homens, sem perceber isso, sem saber que Jesus estava indo de caminho para Jerusalém. Detalhe, Samaria era um atalho, mas os judeus, eles preferiam geograficamente ir para uma região mais longe, só para não passar em Samaria. Nós encontramos 2 textos importantíssimos, falando sobre quando Jesus chega em Samaria. Foi nesse texto aqui, com os 10 leprosos, e com a mulher no poço de Jacó. Ou seja, mostrando que Jesus tinha um propósito, quando todos não queriam passar por lá, por se considerarem santos e perfeitos e raça escolhida, Jesus foi lá para mostrar e quebrar o protocolo, dizendo, em outras palavras, que ama a todos sem exceção. Então o texto diz que aqueles homens, eles não perderam a oportunidade. Eu acredito que motivados pelo testemunho de Cristo, a fama de Jesus se espalhava de forma poderosa, e eles viram naquela oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo, uma oportunidade de ter a sua vida transformada e mudada. E detalhe, eles respeitaram seus limites, porque o texto diz que eles ficaram o quê? De longe, porque segundo a cultura judaica, a gente não vai entrar no mérito, porque
mas eu acredito que toda a igreja sabe, todo leproso ficava no canto isolado, e se entrasse na cidade era gritando leproso, leproso, se tocasse no leproso era considerado imundo, e tinha todo um processo, um ritual de purificação. Então aqueles 10 homens, eles ficaram no seu limite, e foram em busca de Jesus. Sabe o que é que eu vejo aqui? Que quando eu e você, é uma aplicação básica, quando eu e você faz aquilo que está nas nossas possibilidades, nós vamos até os nossos limites. Além disso, quem faz é Deus. Então eles tiveram mesmo respeito legal dos seus limites. No versículo 13 diz assim a Bíblia: ficaram de longe, porque os leprosos, eles tinham que ficar de longe. Meus irmãos, se a gente for pensar um pouco, eu assisti um filme chamado Ben-Hur de Judá. É um filme antigo, bastante conhecido, eu acredito que a maioria dos irmãos já assistiram aqui. Se não assistiram, assistam. Ben-Hur de Judá, o antigo, não é o novo que saiu agora na TV a cabo, não. E lá, eles mostram mais ou menos como é que era a vivência no Vale dos Leprosos. Era tido como, denominado como Vale dos Leprosos, porque nós imaginamos aqui a superfície, aí tinha um caimento, né? Aí ficava reto novamente o solo para subir para a superfície normal. Então eles colocavam, existia ali ou um acampamento ou o Vale dos Leprosos, para que eles ficassem totalmente isolados daquela sociedade, daquele acampamento, daqueles seus familiares. Ter uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida isolada. A gente vai ver lá no filme que os familiares iam lá todos enrolados, aí pegava a comida, descia assim numa sacola, uma vida terrível. Mas coisa boa é quando Jesus aparece. Aleluia. Coisa boa é quando Jesus chega. Aleluia. Coisa boa é quando Jesus está a caminho. Aleluia. Coisa boa é quando a mensagem de Cristo chega aos ouvidos. Aleluia. Porque aqueles homens vivendo uma vida miserável naquela situação, quando chegou lá, olha, está acontecendo aí uma reviravolta em Jerusalém, em Israel. E que reviravolta é essa? É um homem chamado Jesus, e por onde ele tem passado, algo diferente tem acontecido, milagres têm acontecido, vidas estão sendo transformadas, e aqueles homens movidos por esta mensagem, tiveram a sua fé fortalecida, e foram até Jesus. E Jesus chegou. O verso 13 diz, irmãos, que eles deram o mesmo grito, e lhes gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. No versículo 13, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós, exclama. E eu classifiquei esse grito, eu separei em 3 partes. Aqueles homens, aqueles 10 leprosos, quando deram aquele grito de compaixão, eles deram um grito de reconhecimento do poder divino de Jesus. Número 2, quando aqueles homens deram aquele grito de clamor, eles deram o grito da solidariedade, ou seja, eles queriam usufruir juntos do mesmo poder curador de Jesus. Número 3, quando aqueles homens gritaram por Jesus, eles experimentaram o mesmo milagre, porque Jesus escutou o clamor deles, e no versículo 14 a Bíblia diz assim, que Jesus falou: ide ao sacerdote, e indo eles foram purificados. Todos obedeceram a ordem de Cristo, confiaram, contudo, a partir daí aquela experiência comunitária destes homens foi interrompida. Esta parte é muito interessante. Jesus compadece de nós, 10 homens, no limite, leprosos. No meio daquela grande multidão, Jesus para e escuta o clamor daqueles homens. E nós não encontramos no texto Jesus dando uma ordem de cura. Nós não encontramos no texto Jesus dizendo: a tua fé te curou.
seja livre. Eu agora ordeno que esse mal saia de ti. Nós encontramos isso no texto. Quando Jesus escuta o clamor daqueles homens e olha para eles de longe, sabe o que Jesus Cristo diz? Ide mostrai-vos ao sacerdote. E o texto diz que aqueles homens o quê? Obedecem. E sabe o que é que eu fico pensando aqui comigo? Que a fé é obedecer para receber e ver. A fé não é ver para obedecer e crer. Eles obedeceram sem ver, mas confiava que, segundo a ordem de Jesus, algo de especial ia acontecer. E aqueles homens, eles obedecem a Jesus, e o que nos dá a entender é que em meio a eles irem lá até o sacerdote, antes de chegar lá, o que foi que aconteceu? Jesus curou eles. Jesus fez um milagre. Porque a fé, porque a obediência gera isso. Gera milagres. A confiança em Deus gera milagres. E foi isso que aconteceu na vida daqueles homens. Eles receberam a cura. Algo de sobrenatural aconteceu na vida deles. No versículo 15 e no versículo 16, iremos ver nesse contexto de cura. Estão eles lá caminhando. Fomos curados. Fomos purificados. Quando a cura acontece, quando o milagre acontece, aquele grupo se desfaz. Iremos ver que apenas um voltou, agradeceu e adorou, prostrando-se perante Jesus. Apenas um. Apenas um compreendeu que não era suficiente, irmãos, ir a Jesus e dar o grito de compaixão. Era necessário também voltar a Ele publicamente para dar o grito de glorificação em ações de graças pela bênção concedida por Jesus. O que me deixa intrigado também nesse texto, preste atenção. O que me deixa intrigado nesse texto é os versículos 17, 18 e 19, onde nós encontramos Jesus fazendo um questionamento. Nós sabemos que lá em João 4, Jesus Cristo vai dizer lá que Deus procura aqueles que adoram a Ele o quê? Mas agora, joinha, o texto vai nos ensinar e nos mostrar que Jesus também procura aqueles que são agradecidos. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Dê aleluia para você não dormir. Tem gente abrindo a boca. Olha que coisa linda, meus irmãos. Jesus questiona: onde estão os 9? O desafio da gratidão. Onde estão os 9? Foi Cristo que falou. E nesse contexto eu acredito que eles foram se mostrar ao sacerdote. Por que eles tinham que se mostrar ao sacerdote? Porque quando eles chegassem diante do sacerdote, eles chegavam para o sacerdote e diziam: olha, eu tinha lepra, mas eu fui curado, olha, eu estou purificado, eu estou limpo. Aí o sacerdote pegava, irmão Fabrício, fazia um atestado de cura. Aquele homem pegava o atestado de cura e voltava para a sociedade. Porque senão, podia ser que alguém, fulano de tal é leproso, e porque está no nosso meio ser apedrejado e ter todo aquele contexto. Então, eu acredito que os outros 9 foram fazer isso. Voltaram à normalidade de suas vidas, não é isso? Mas o que me chama a atenção também é que eu entendo que eles não tinham mais tempo para Jesus. Eles queriam a bênção, o benefício pessoal e o quê? Mas o ex-leproso que voltou demonstrou um nível maior de fé e de reconhecimento, irmãos. Então hoje muitas pessoas são curadas, abençoadas, mas poucas querem estar aos pés de Jesus, poucas querem ter compromisso com Ele, servindo como Rei, como Deus e Senhor. Então a mensagem, a ideia nessa é nos mostrar que nós devemos nos chegar a Deus, não apenas por necessidade, mas romper o desafio da gratidão e sermos gratos a Ele por tudo. Jesus disse àquele homem no versículo 19: levanta-te,
e vai. A tua fé te salvou. Irmãos, agora ele podia ir e fazer tudo que os outros fizeram. Mas agora, aquele homem ia fazer tudo que tinha para fazer, mas de uma forma mais gloriosa do que os 9 companheiros. Aquele homem, meus queridos irmãos, ele podia testificar que foi não apenas curado, mas ele também foi salvo. Ele podia dizer que viu Jesus não de longe, mas de perto. Espero em Deus que você tenha sido enriquecido e profundamente abençoado através da palavra ministrada pelo reverendo Bernardes Dias Lopes sobre descanso e a palavra ministrada pelo presbítero Ângelo Roncalli. Antes de nós encerrarmos o nosso programa, quero lembrar a todos que nesse primeiro dia de julho, sábado próximo, nós estaremos realizando mais um Encontro Luz. Estaremos ali de frente à Igreja do Calvário, como durante o mês de junho. Nós realizamos um Encontro Luz para todos os transeuntes, para todas as famílias que estão chegando a Campina Grande para ir ao Parque do Povo, celebrar o maior São João do mundo. Nós convidamos para que você antes passe de frente à Igreja do Calvário, onde estamos ali instalados com um palco, realizando e transmitindo a maior mensagem do mundo para aqueles que vão brincar o São João. Portanto, você que reside em Campina Grande, prestigie esse Encontro Luz, próximo sábado, dia 1º de junho. Estamos chegando ao término de mais um programa e vamos hoje encerrar este programa ouvindo mais uma vez o conjunto coral Saracali da Igreja do Calvário. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até amanhã. Deleite-se com esta música. Ó passageiro, passageiro, atenta bem pras coisas que eu vou contar. Eu vi um rio que sai do trono do Cordeiro, vi um carneiro com um lobo a brincar. Ó passageiro deste mundo, passageiro, eu vi a glória do Senhor que te quer bem. Eu vi a noiva do meu Deus, toda formosa. Eu vi descendo a nova Jerusalém. Agora vocês comigo. Jerusalém. Bora. Muito bem, o coral tá lindo. Ah, tá perfeito. Mais alto. Revestida de um brilho sem igual. Ó passageiro deste mundo, passageiro, dá-me tua mão, passa pro lado de cá. Pois esse mundo é passageiro, ele perece, e meu Jesus tem vida eterna pra te dar. Vocês, Jerusalém, a coisa mais linda do mundo, a tapetada toda divino cristal. Jerusalém, Jerusalém, tão revestida de um brilho sem igual. ó passageiro deste mundo, passageiro,